Olá, começa agora mais uma edição do Vida e Companhia. Hoje nós vamos conversar com o Luiz Crispim, que é especialista em solução capilar e que vai contar para a gente um pouquinho sobre essa profissão das laces, as famosas laces, né? Luiz, antes de falar da sua profissão, conta um pouquinho a sua trajetória para a gente. Eu tenho uma trajetória, né, voltada ao cabelo. Eu falo que o cabelo me encontrou, porque eu sempre fui eu fui uma criança que vivi uma situação até de dificuldades financeiras. Meus pais não tinham como comprar nem shampoo, nem sabonete, nem produto de higiene pessoal. E com isso nós fomos afetados por várias condições, né? Para começar, para você entender um pouco como a minha história tem muito a ver com o cabelo. Nós fomos afetados pelo uma empesteação de piolhos na cabeça, chamava pediculose crônica. Minha mãe não tinha condições também psicológicas, devido a tudo que ela passou, a tirar os piolhos da nossa cabeça. Então, eles acabavam infeccionando todo o nosso couro cabeludo, a ponto de fazer ferida, né, sangrar, junto com o óleo do couro cabeludo, ter um odor muito forte, né, tinha um cheiro eu falo que até um cheiro de peixe podre, e tinha que ir para a enfermaria, né, hoje chamado UPA, mas uma unidade de saúde, raspar a cabeça, enfaixar a cabeça e sofrer desprezo na escola. E aí, com a nossa situação financeira difícil, eu aos 14 anos vim para São Paulo para ajudar minha família. No quarto andar de um prédio tinha uma loja de perucas. Quando eu abri o elevador, que eu vi aquelas cabeleiras, eu curioso, porque eu nunca tinha visto peruca, só na televisão, com os artistas caricatos, né, na teledramaturgia, no cinema, no teatro, nas novelas, que hoje, com esse trabalho, eu tenho um prazer de poder fazer para novela. E eu entrei de curioso. E aí eu me escondi, porque eu fiquei com vergonha de achar que eu ia usar uma peruca, mas na verdade meu encantamento era com as cabeleiras. E aí foi paixão. Eu trabalhava de office boy e o dono do espaço, vendo sempre eu ali, né, na hora do almoço, curioso, ele precisava de alguém para responder o aplicativo, né, de online de resposta aos clientes. E aí eu aceitei ganhar um troquinho na hora do almoço, e olha que coisa bacana, que é o que eu faço hoje, o acolhimento, que eu não sabia que chamava a palavra acolhimento. As mulheres escreviam no MSN na época, elas dividiam as dores delas, né? Porque quando a mulher vai colocar um aplique, um mega hair, ela tem um prazer, ela liga no telefone, quer colocar um cabelão, mas as que estão passando por um momento delicado, sim, hoje com, né, os aplicativos de comunicação como o WhatsApp, elas escrevem. Naquela época elas escreviam, porque às vezes não queria falar na frente do marido, de alguém, não queria expor, e estava eu lá, um menino que passou pela dor da perda do cabelo, na hora do almoço, respondendo e acolhendo essas mulheres. E aí aquilo sempre mexia muito comigo, as histórias, porque sempre as mensagens começavam assim, ó, tô passando um momento delicado, vou perder o cabelo porque descobri um câncer, vou ficar sem cabelo, isso está me afligindo muito. E eu só era uma pessoa que respondia, aqui tem todos os tipos de perucas, mas eu sempre entrava, fica tranquila, vai dar tudo certo, aqui tem várias opções. Assim, era mais um acolhimento do que um atendimento de vendas. E aí um dono um dia chegou em mim e falou, olha, as mulheres querem te conhecer. As que você respondem, elas, né, eu quero falar com o Luiz, que está escrevendo, nossa, ele me recebeu muito bem, você tem que trabalhar comigo. E era meu emprego, que eu ganhava na época R$136, pra você ter uma ideia, para sustentar a casa. Eu tinha medo de largar o meu trabalho de office boy para ir para uma empresa de cabelos. Sim. Mas eu conversei com o meu chefe e falei, ó, se eu puder, tiver a oportunidade, não der certo, eu quero voltar aqui, né, a trabalhar, mas eu recebi uma proposta de um lugar aqui embaixo, no primeiro andar. Fiquei até meio receoso de falar, ele achava que eu estava burlando tempo de trabalho. Falei, na hora do almoço ele me dava um troquinho, será que eu posso, né, ter essa oportunidade, mas se eu não conseguir me adaptar, eu posso voltar, porque eu precisava mesmo, eu sustentava a minha família. E aí eu acabei, né, tendo essa oportunidade, os dois chefes se conversaram, e eu fiquei e estou até hoje. Eu comecei, lá eu tinha 18 anos, eu estou com 41 anos. Foi por um acaso. Foi por um acaso, e o trabalho do cabelo me envolveu, a história das mulheres, aí eu quis aprender a fazer, a trazer mais naturalidade, porque as perucas eram muito grosseiras. Sim. E com toda a dedicação e amor àquilo que eu faço, é paixão, eu falo isso. Cada vez que eu falo da minha história, eu me emociono, porque eu volto atrás dos desafios que foram. Então, cada trabalho que chega, cada pessoa que chega com uma história, né? Hoje eu ajudo mulheres vítimas de escalpelamento, aquele arrancamento brusco no couro cabeludo, em acidentes de kart, de piscina, de máquina de engenho, de cana-de-açúcar. As mulheres vão colocar a cana. Atendi agora um caso, uma moça que ela foi colocar a cana para moer, foi o braço e arrancou o couro cabeludo.
as pacientes oncológicas, mulheres com alopecia. Então, é um trabalho, você vai, né, no decorrer dessa entrevista, eu falo muito mais dessa questão da importância que tem esse trabalho na vida das pessoas, às vezes, do que o trabalho em si, que, claro, teve um reconhecimento, cresci minha credibilidade, mas uma credibilidade de uma coisa que eu acho tão assim, com 41 anos, me emociona cada vez que eu falo. Não é ser famoso só, é ser útil na vida das pessoas, humano, né? Humano, me tornei um empreendedor que ama o que faz. Até hoje eu não larguei o atendimento, eu tenho uma equipe maravilhosa, bastante gente envolvida, mas eu amo atender, eu amo estar no meu negócio, eu amo me conectar com o meu trabalho, ele é o meu gás, ele é o meu alicerce. Eu amo estar no meu salão porque eu amo ouvir histórias e fazer delas momentos mais leves com esse trabalho que eu desenvolvo. Bom, Luiz. E você precisou fazer alguma formação específica? Você disse que chegou aqui em São Paulo, né, para tentar ganhar a vida e aí acabou caindo ali numa loja de perucas, meio que sem querer, se apaixonou pela profissão, mas de lá para cá, você passou por alguma formação específica para ganhar o prestígio que você ganha hoje? Sim, eu acho até muito importante falar isso, porque, claro, eu tive todo um conhecimento dentro de um espaço de beleza, mas eu tive que me aperfeiçoar, né? Trabalho com cabelo, eu tive que estudar curso de... tive que estudar cabelo, fazer curso de cabeleireiro. Então, eu fiz curso de cabeleireiro para entender cor, textura, cabelo, corte, química. Até Sim. porque mesmo trabalhando com as perucas, são de cabelos naturais. Então, todo esse conhecimento que o cabeleireiro tem, né? De poder entender como escolher o cabelo ideal, o visagismo do cabelo, eu trouxe para o trabalho de perucas e próteses, laces e apliques, que é o que eu desenvolvo hoje. Porque para a gente tornar um trabalho, como vocês estão vendo nas imagens, natural, tem que ter um conceito de visagismo. Para eu transformar o cabelo em cor, tenho que entender de cor. Sim. Então, foi preciso. E na área da perucaria, aqui em São Paulo, Teatro Abril, hoje não tem, né, o Renault, então eles tinham uma equipe de peruqueiros que faziam aí para o cinema, para o teatro, para os grandes musicais. E aí eu tive a honra também de fazer, logo no início da minha carreira, um curso com um grande peruqueiro que fazia, né, ainda faz inclusive, também somos colegas de trabalho, de grandes musicais da cidade. Então eu acabei aprendendo as técnicas. Depois eu tive a oportunidade, claro, né, crescendo no meu trabalho, de ir para fora, fui para a Europa e lá as técnicas também, a maioria dos cabelos vem da Ásia, da China, da Índia, é um mercado que também lá que é muito grande. Então eu fui conhecer e me aperfeiçoar, né, de um tempo para cá, não é tanto tempo, mas de 2020 para cá, eu já tive condições de ir para a Europa e também me especializar mais nas técnicas atualizadas e estar mais a par do mercado, se inovando sempre. Importante, né? Agora, você disse, né, você citou, por exemplo, mulheres que passam por tratamentos oncológicos, mulheres que passam por escalpelamento, pessoas com alopecia, crianças, adultos, para cada um dos tipos de pessoa, às vezes acho que da cor da pele, do tipo de cabelo que a pessoa tinha antes, do tipo de problema pelo qual ela está passando, é um tipo de cabelo específico, um tipo de corte específico? Tudo começa numa avaliação, né? Cabelo, dente, cirurgia plástica, eu sempre falo que nunca se improvisa, né? Porque tem que ficar muito natural. Então, o que se tornou meu trabalho hoje de referência brasileira é porque eu faço tudo personalizado, nas medidas da cabeça, no tipo de cabelo como era, e às vezes avalio antes de cair, para eu entender a textura, a cor. Olha uma coisa tão importante, até a quantidade de cabelo que a pessoa tinha na cabeça é o que eu desenvolvo. Como eu aqui, eu vou me expor aqui e mostrar para você. Eu uso uma prótese capilar, isso aqui é prótese. É fixa? Ela é feita... Então, olha que interessante, bom entender como é ideal entender a necessidade da pessoa. Eu tenho um pouco de cabelo, né? Devido à Covid... E eu sou um empreendedor, tive 2 salões na cidade, aí no meio da pandemia tinha acabado de montar um, fora toda aquela situação, então eu tive aquela coisa de ansiedade, e isso também, né, os próprios tricologistas e psicólogos falam que pode desencadear queda de cabelo. Então meu cabelo foi raleando. Então eu tenho uma quantidade de cabelo, mas eu não queria raspar para colocar uma prótese capilar. E aí eu desenvolvi exclusivamente para mim, que sempre criei trabalhos, uma solução móvel, onde perfeito, eu viu? tiro e coloco instantaneamente, sem ter que raspar
misturando com o meu cabelo. Ah, então você não corta o seu cabelo. Nada, eu só coloco praticidade. Ela só aumenta o volume do seu cabelo. Ela aumenta o volume e corrige a falha também, porque eu tenho uma falha aqui, né? Sim. Então, para eu desenvolver um trabalho como esse, para melhor explicar sobre como que chega as pessoas para mim, então eu avalio exatamente isso. Esse aqui, se você olhar fotos minhas, é o meu cabelo como era antes da queda. Não, e tá perfeito. Sem tirar e colocar. E você fez isso com o seu cabelo ou é Não, outro cabelo? Um outro cabelo que eu peguei igual o meu. E aí Muito desenvolvi igual. de forma personalizada. E outro detalhe que é importante, diferente de uma mulher que usa um mega hair, ela tá presa no cabelo dela, tá tranquila. Quem usa algo sobre, se não for algo prático, Sim. que a pessoa assim, lavou, tá pronta, colocou, encaixou, não tenha trabalho, ela não se adapta. Ah, imagina. Então as minhas soluções, elas são adaptáveis à rotina e o dia a dia da pessoa. Muitos homens te procuram? Bastante. Principalmente para essa questão da praticidade, porque a internet, maravilhoso, mas hoje vem de uma ilusão, um vídeo bem editado, uma transformação rápida. Você vê que a maioria, as pessoas que estão acompanhando aí em casa, a maioria das pessoas que você vê transformação de prótese capilar, você vê o cara no salão, mas você não vê ele no dia a dia. Exatamente. Então, assim, as soluções que eu crio é para a pessoa, do jeito que eu fiz aqui, um cliente meu faz em casa. Ele não fica refém de profissional, porque às vezes o cara tem a vida corrida, ou não tem essa... Homem, principalmente, né? Frequentar o salão a cada 15 dias é uma tortura, né? Então, eu já crio soluções para homens, mulheres, que eles mesmos possam cuidar sozinhos. Igual, vou viajar agora para o Nordeste, né? Já estou levando 3, 4 minhas cópias dessa. Dá para entrar na água? Tudo. Com o tic-tac é um pouco mais desafiador, porque ele, quando o cabelo molha, ele pode soltar. Mas mesmo assim, quando eu vou para algum lugar que tenha piscina, até porque eu não tiro o cabelo, até para na padaria eu vou com o cabelo. Então, eu crio uma forma de que eu aumento a quantidade dessas presilhas que fixa. E aí eu mergulho, claro, seguro com a mão, tudo, mergulho no mar ou na piscina, até por prevenção. Mas já aconteceu de eu mergulhar e não sair. O fator que se vir uma onda muito alta, ela vai puxar. Então, eu tomo banho de piscina, tomo banho de mar. Podia ter mostrado as imagens de eu tomando banho de mar que tem. Mas eu tenho uma maneira de segurar e eu reforço muito mais essa prótese. Você ensina seus clientes a manusearem? Você sabe que o mais diferencial exatamente nesse trabalho é que eu não consigo desenvolver o trabalho sem ensinar a pessoa como cuidar no dia a dia. Porque senão eu deixo ela refém ao salão e de repente ela fez uma viagem internacional ou tá, né, dando aí um namoro. E ela precisa depois fazer a manutenção sozinha e não consegue se virar. É verdade. Né? É muito necessário, né? Eu falo no namoro no sentido, assim, bom, de saber que a pessoa tem a liberdade de ter a vida dela como fosse o próprio cabelo. De viver uma vida comum. O que acontece, sendo sincero, é que, assim, existe um mercado de venda disso. Venda. Dificilmente existe um mercado de pessoas que se entregam na solução da pessoa. Então, não ensina porque... De uma certa forma, a pessoa vai retornar no salão. Mas eu tenho a oportunidade de ensinar porque eu gosto disso. Se eu estou fazendo algo que é para o estilo de vida da pessoa, eu tenho que dar a liberdade dela usar como fosse o próprio dela. Então, eu tenho que ensinar como ela tira, como ela lava, como ela coloca, como ela faz para viajar. Se, de repente, ela está em alguma ocasião, pode acontecer de eu estar em alguma ocasião, como que eu vou me virar? Faz então, toda a eu diferença, dou tipo um workshop pequeno, sabe? É importante. Eu acho que é respeitoso. A gente vai chamar um intervalo rapidinho. Hoje a gente está conversando com Luiz Crispim, que ele é especialista em solução de prótese capilar. Nós voltamos já já. Voltamos para mais um bloco do Vida e Companhia e hoje a gente está conversando com Luiz Crispim, que é especialista em soluções capilares. E aí quando a gente fala de soluções capilares, são diversos tipos de soluções, né? Você mostrou aqui que você mesmo usa uma prótese, você falou que também homens procuram você bastante. E aí, Luiz, eu peço para você falar, por exemplo, quando a pessoa está em uma situação delicada. Então, mulheres, por exemplo, que estão passando por um tratamento oncológico, você sempre se mostrou muito humano, né, na sua profissão desde o início, quando você atendia até em uma empresa de outras pessoas, mas você precisa ter essa delicadeza para entender que aquele momento é único na vida da pessoa e que você não está ali só vendendo um produto, né, você está vendendo vida. E trazendo de volta o resgate da autoestima e da autoconfiança, né, por isso que
Eu falo que o cabelo me encontrou, minha história de cabelo tem muito a ver com aquilo que eu faço e amo, né? Então, dentro de uma avaliação, é o que eu falo, assim, né? Você falou de solução capilar, vou te explicar até o porquê. Quando eu comecei, aqui na cidade, só tinham 4 pessoas que trabalhavam nesse ramo. E era assim, perucas, apliques e prótese. Perucas, apliques e prótese. Né? O prótese, alongamento, mega hair. E eu atendo soluções desde lúpus, escalpelamento, retirada de tumor, quimioterapia, casos assim delicados. Então, cada pessoa que sentava na minha mesa, ela falava assim, eu vim aqui para você me ajudar a ter uma solução para o meu cabelo. Eu falei, então, a palavra é Luiz Crispim, solução capilar. Né? Então, eu trago soluções. Quando se trata da quimioterapia, primeiro já vem o fator delicado de descobrir um CA, que já não é fácil, né? Sim. Já é um desafio. O choque da perda de cabelo, né? Principalmente a aceitação de usar uma peça, uma lace, uma peruca. Então, eu criei, para esse atendimento ser diferenciado, não ser aquela questão de venda, né? Um espaço onde eu faço esse atendimento no privativo, inclusive sem peças nenhuma expostas. Primeiro, para eu entender a necessidade da pessoa, o tipo de cabelo, formato, e muito mais que isso, para ela se sentir à vontade num acolhimento. Dificilmente um atendimento eu já começo falando de cabelo. Eu começo entendendo, né? Falei, entendo o seu processo delicado da quimioterapia, mas estou aqui para te ajudar. Gostaria de entender, você gosta do seu cabelo, que você queria mudar no seu cabelo. E aí eu vou dando um acolhimento de uma forma que eu abrace aquele momento. A venda, ela é consequência naquilo que a gente faz. Sim. Até porque quando você lidar com a dor do outro, você precisa primeiro entrar na situação do outro, ou seja, se colocar na situação. Então, o primeiro início do meu atendimento, uma pessoa que passa pela quimioterapia, é se colocar na posição dela. A maioria nunca vem sozinha. Eu atendo pai junto, mãe, os irmãos, está todo mundo ali envolvido em trazer o bem-estar dela. Então, não pode ser uma venda, né? Tem que ser um propósito, acho que é melhor dizendo. Eu entro dentro de um propósito. E você recebe feedbacks, por exemplo, dessas clientes, que imagino que muitas se tornem suas amigas, né? Porque devem voltar Sim. mais vezes. Por exemplo, depois do final de um tratamento, te agradecendo, mostrando como você transformou a autoestima pelo meio do seu trabalho, por meio do seu trabalho? Recebo feedback, também tem uma equipe que entra após e durante. Hoje nós temos uma oportunidade de ser a extensão do tratamento, né? No entanto, que o maior feedback que eu tenho delas é quando as próprias concierges, enfermeiras-chefes, em alguns hospitais chamados de enfermeiras navegadoras, e até os próprios oncologistas divulgam. Ah, porque minha cliente, ó, tô aqui, né? Como que a senhora conhece meu trabalho? A enfermeira-chefe do hospital BP, do hospital Sírio-Libanês, do Einstein, viu uma cliente, ela comentou como foi o atendimento, o acolhimento no meu trabalho, inclusive eu que treino o pessoal que vai atender, porque eu fui um cara que atendi. Ele começa desde a primeira ligação. Eu sempre falo para as meninas, a pessoa, ela não conhece nada de cabelo, e para ela também está tudo muito confuso. Então, pelo atendimento, você já precisa entender a dor do outro. Sim. Então, já começa pelo atendimento. E aí, a maior resposta desse feedback é os retornos que a gente tem. Aí eu coloquei uma concierge também que acompanha durante como está o cabelo, está adaptada, porque olha que coisa interessante, como é importante esse acompanhamento. Quando a mulher perde o cabelo, muda a estética dos corticoides, enche o rosto. Então, aquele cabelo que eu construí há 6 meses atrás, eu preciso dar um corte de leveza, muda o tom da pele, às vezes eu preciso fechar o cabelo, né, fazer um fundo, intensificar as mechas. Então, existe um acompanhamento, então eu acabo tendo um feedback constantemente. 3 dias depois que eu fiz a lace ou a peruca, já tem alguém ligando para minha cliente. Como que foi para dormir? Tá bem adaptada? Legal. Tá confortável? E ainda eu peço um retorno com 15 dias depois. Essencial, né? Total. Agora, Luiz, esse mercado de laces, ele evoluiu muito, imagino, da época que você começou a trabalhar, né, para outras pessoas, até agora, né? Antigamente a gente via, eram chamadas perucas, né? Hoje a gente usa lace hoje, mas eram chamadas perucas, mais artificiais e pareciam, a impressão que eu tinha, pelo menos, era de que todas eram muito iguais ali. Então, às vezes, o tamanho realmente não se encaixava com a pessoa, a cor, o material, o corte. Esse mercado tem evoluído bastante, né? A lace nada mais é que uma peruca, porém com um acabamento realista, né? Então, assim, a peruca, ela não deixou de existir, assim como uma solução também.
Hoje com mais naturalidade, porque elas também evoluíram, tem acabamentos que imitam o couro cabeludo, tem formas de fazer flexibilidade de um lado e para o outro, mas elas veio agora com uma inovação, como você falou, de uma técnica mais realista. Ó, a Angélica mesmo, ela tá de lace. Sim, linda. Né? Esse foi um trabalho que a gente fez para ela, a Viviane Araújo tá de lace. Então o que que é a lace? É uma peruca realista, né, que imita o cabelo como se estivesse saindo da raiz, mas a estrutura dela é de peruca. Pô, ó, essa aqui é uma lace, tá vendo? A frente dela imitando como tiver da Vanessa Giacomo. Então, o que modernizou foi exatamente isso, a técnica modernizou. Não deixa de ser uma peruca. Eu não descarto as perucas, porque foram as, né, as que abriram portas aí pra gente, né, começar, mas também hoje tem a inovação, então mudou muito. O que era peruca se tornou uma peruca realista. Lace é uma renda, em inglês significa renda, onde os cabelos são implantados fio a fio. Por exemplo, você falou que a minha tá natural, né? Bem não natural. parece. É uma metade de uma peruca. Então, Entendi. uma peruca muito bem feita fica natural. Como uma lace muito mal feita e sem acabamento, fica com cara de peruca. E você sempre trabalha com cabelo humano? Só cabelo natural. Porque dá a possibilidade de eu transformar a cor, mecha. Por exemplo, vou copiar uma lace com cabelo lindo igual o seu. Então, preciso de cabelo natural para chegar nesse tom, para ter essa raiz natural, para ter essa leveza com seu cabelo bem hidratado, bem, já estou elogiando, hein? Obrigada. Bem hidratado, bem bonita, para ver o brilho. Isso só com cabelo humano. Agora a gente acompanhou aqui fotos, né, de várias atrizes famosas aí no carnaval. Imagino que você tenha ali um trabalho de super confiança, porque, por exemplo, a Viviane é rainha de bateria, né, para confiar no seu trabalho, para ir para a avenida, suar, ficar 1 hora ali sambando com a lace na cabeça sem ter perigo dela sair. 7 anos eu fiz o cabelo da Viviane Araújo. Esse ano eu não fiz, no ano passado que eu estava fora, estava no exterior. Mas eu fiz 7 anos a Viviane Araújo, entre outros famosos. Você falou uma coisa muito importante. Esse dia aí mesmo, nós já tínhamos visto a previsão do tempo, que ia chover muito. Isso foi um ensaio de carnaval, isso ela com essa coroa. Então, eu não criei uma lace de cabelo humano, porque é diferente. Sim. Eu atendo desde a teledramaturgia, cinema, teatro, TV. Então, para cada uma delas, né, eu desenvolvo um trabalho. Para os artistas, muitas das vezes nem precisa ser cabelo humano, como a Viviane soa, pode chover na avenida. Então, o cabelo, ela quer essa armação. Um cabelo humano, na hora que chove, encolhe. E aí, hoje tem as fibras futuras, que é uma imitação de cabelo humano, que faz chapinha, secador. Essa eu produzo, mas não como carro-chefe. Só por encomenda, quando há um trabalho como esse para artista, para cinema, para teatro, para novela. Imagino, super interessante. Na área de perucaria, você atende todos os nichos, né? Sim. É que meu carro-chefe é cabelo humano, até pelo tipo de pessoas que me procuram. Sim. Mas eu sou um artista de construir o cabelo, peruca, lace, seja de cabelo humano ou cabelo orgânico, que o sintético até saiu do mercado, porque ele brilha muito. Ou fibra futura, eu estou criando a arte. A arte é construir os cabelos. Sim. E antes da gente finalizar, as laces, elas têm se tornado cada dia mais populares, não só para quem tem algum problema capilar, mas também para quem quer fazer essas mudanças, né? Tem gente que gosta de um dia estar com cabelo liso, um dia com cabelo cacheado, um dia com cabelo curto, cabelo longo. Essas pessoas te procuram bastante? Muito. Você falou uma coisa muito importante. Mulheres que assim têm um cabelo muito preto quer ficar loira. Se ela for descolorir o cabelo, né, não consegue chegar no tom, e se conseguir vai destruir o cabelo. Então ela faz uma trança nagô, né, esconde o cabelo, coloca uma lace. Mulheres afros, que não quer fazer mais procedimento químico, tá com o cabelo muito curto, ficava horas e horas no mega hair, ou tinha que alisar o cabelo, coloca a lace de vários vestidos, Ludmilla é uma delas, Bruna é uma delas, né, a esposa dela, e aí a lace tem essa possibilidade de mudar instantaneamente, sem prejudicar o cabelo e dar aquele up com vários visuais. Luiz, como é que as pessoas te encontram? @Luiz Crispim, Luiz com Z, Crispim com M _, Luiz Crispim _ no Instagram, ou através do contato do WhatsApp, onde minhas atendentes atendem. Se você está passando por um caso de queda de cabelo, está sofrendo com isso, está te afetando sua autoestima, 11 97134 6281, 11 97134 6281. É isso aí, querido. Muito obrigada. Eu que agradeço você pela oportunidade. Foi ótimo. Portas abertas para você sempre que quiser vir falar de cabelo aqui na Rede Alesp. Prazer, amei. Esse Vida e Companhia vai ficando por aqui. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra na programação. Até mais.